Então, eu venho já dizendo há um tempo que o prefeito Adriano, assim como o legislativo, trabalham contra o meio ambiente, né? E agora eu vou mostrar três exemplos disso que demonstram o quanto eles não são tão amigáveis à causa ambiental, né? E, na verdade, quando a gente fala causa ambiental, a gente está falando de uma causa socioambiental, afinal de contas, trabalhar pela questão ambiental não é só pelo meio ambiente, sim, é pela qualidade de vida das pessoas, né? O secretário do Meio Ambiente de Joinville parece passar mais tempo respondendo na justiça para medidas que cobram que a prefeitura tome, né, tome medidas para aplicar políticas públicas de meio ambiente do que realmente atuando em defesa do meio ambiente, né? Um dos exemplos é o passa-fauna que foi judicializado na Avenida Santos Dumont. Nós temos a Avenida Santos Dumont cortando uma unidade de conservação, que é a área e Morro do Liriu, né? Ali onde é o Morro do Finder e tal, é uma unidade de conservação. E aí tem tanto para um lado da avenida quanto do outro, né? Então a gente tem ali uma unidade de conservação que é para guardar, né? Para proteger a nossa biodiversidade. Quando, na verdade, quando foi feita a duplicação da Avenida Santos Dumont, inclusive a gente procurou o Estado que estava responsável por essa obra, né? Para falar, não, se vão, já vão duplicar, aproveita, né, o momento, aproveita para, já que estão quebrando a pista, já estão refazendo ela, já aproveitem e façam um passa-fauna nessa região, ligando as duas pontas da unidade de conservação, né? Mas esse pedido foi negado, né, até um certo deboche, segundo o jornalista Altamira Andrade, falaram que não tinha no projeto e nem ia ter, né? Quando na verdade ali era uma necessidade, afinal de contas a gente está trabalhando com uma ideia de unidade de conservação. E seria muito mais barato fazer durante esse processo da obra de duplicação. Um passa-fala não é nada caro, é muito simples fazer, né? Acontece que naquele momento seria simples. Depois que ficou pronta e com a teimosia do Estado e do município em cumprir essa medida, agora realmente vai ficar caro para fazer, vai ter que Uma quebrar e vai decisão ter que fazer. judicial obrigou a Prefeitura de Joinville a construir e instalar um passa-fauna na Avenida Santos Dumont. Você sabe o que é isso? O objetivo é evitar que animais silvestres atravessem a via, que é bastante movimentada, e assim possam causar acidentes ou mesmo ser atropelados. Essa medida foi judicializada justamente porque tem vários casos de atropelamento de animal silvestre. Então a gente tem que pensar, se a gente quer uma unidade de conservação, né, a gente tem que garantir que ela realmente sirva à proteção da biodiversidade. Outro exemplo da prefeitura aí contra políticas públicas de meio ambiente é essa negativa em relação ao corredor ecológico do Bugio Ruivo, né, que é uma história longa, de mais de 10 anos aí de tentativa, resultado de um projeto de pesquisa que a gente teve na Univille, que indicou a necessidade de um corredor ecológico para diminuir as chances da extinção local dessa espécie, né, do bugio. Inicialmente a gente recebeu essa demanda até a própria Fundema, né, criou um edital de apoio à pesquisa, e nós colocamos no nosso relatório que o ideal era a construção, né, a implementação de um corredor ecológico. Esse trabalho ficou engavetado, a Fundema deixou de existir, ela foi extinta no governo Udo, é aí que realmente nada aconteceu. Então a esperança foi levar isso então para o legislativo, já que estavam discutindo a lei de ordenamento territorial. Seria uma saída interessante criar uma gestão do território que pensasse um pouquinho também na questão ambiental, né? Não é só a questão imobiliária, a questão expansão, né? Bom, foi para a Câmara de Vereadores, o vereador Jean Schroeder encabeçou essa proposta, mas foi rejeitada na Câmara, né? Com direito a showzinho do vereador Bisoni, falando um monte de groselha. Todo mundo fala. Todo mundo fala em criar. Duvido que alguém já não foram caçar, matar. Então, com a rejeição do projeto na Câmara de Vereadores, a última esperança foi a judicialização, né, o Ministério Público de Santa Catarina, já que a questão ambiental é também uma questão constitucional, é dever da União garantir a proteção da nossa biodiversidade, ainda mais quando a gente está lidando com as espécies ameaçadas. Então, foi judicializado e a Prefeitura agora tem que responder a essa demanda do corredor ecológico, né? E por que que ela não responde? Ela até agora está se fazendo, né? Está tentando levar isso em banho-maria para não cumprir essa decisão também. E olha, o Ministério Público do Estado determinou que a Prefeitura de Joinville e uma empresa privada criem um corredor É ecológico. a criação da área, que é área de relevante interesse ecológico, como já foi falado no outro vídeo, né? Que o prefeito teria falado que como aquelas pessoas lá não sabiam que estavam sendo levadas a querer, né? Quando na verdade elas que já
tinham essas ideias já prontas, já quando me procuraram, né? Não fui eu que levei a ideia da área, ou então de criar uma unidade de conservação lá, a ideia partiu deles. A única coisa que eu fiz foi me juntar a essa luta. Fica meio chateado por conta das pessoas que não entendem o que os moradores do bairro São Marcos querem. Aqui, ó, a gente tem o que foi feito o trabalho. A gente tem o documento de de 2.000 moradores do bairro São Marcos. Não são de 5, 10. Aqui a gente tem mais de 15 que estão aí. Só não tem mais do que isso porque pessoas trabalham. Ou alguns já são de idade. Nós estamos lutando pelo São Marcos. Não estamos nem querendo se meter no Jativoca e nem lá para Ataca. Mas o nosso projeto inicial, principalmente, manter o gabarito de 2 andares, 2 gabaritos, que é da rua Tupi até Águas Vermelhas, protegendo as encostas dos morros, as nascentes, que são importantes, e nós precisamos do auxílio dos senhores. Foram feitas consultas públicas no São Marcos, onde por unanimidade, todos os moradores daquela região, não estamos consultando outras regiões, aquela região, eu falo em nome dessa região, que é da rua Tupi até a encosta dos morros, que tem ao redor do São Marcos, todos querem a Se proteção. Joinville realmente quer ser uma cidade sustentável, ela precisa partir para a prática, né? Demonstrar na prática. E não ficar só no discurso, né? Ela precisa implementar novas políticas de meio ambiente, ela precisa cuidar das que já existem, né? E não retroceder como eles estão propondo.